Fala pessoal, uma boa tarde a todos. Meu nome é Felipe Pereira e eu sou analista aqui da Carteira do Investidor e nós vamos para mais uma vez uma recapitulação de mercado. O que nós fizemos hoje no mercado? Sessão de hoje, quando a gente fala de notícias, a gente continua a observar os mercados internacionais empolgados e um pouco animados, otimistas ainda com a perspectiva de um acordo entre China e Estados Unidos na guerra comercial. No geral, a gente não tem novas notícias, mas segue a perspectiva desde a semana passada. Quanto ao próprio Estados Unidos, a gente segue acompanhando, vamos ver durante esse mês as próximas indicações de para onde a economia norte-americana deve ir, baseada no payroll e na decisão de política monetária da semana passada. Eu diria que a próxima projeção, para a próxima decisão de taxa de juros americana, ainda é uma manutenção da taxa no nível que está. O próprio Fed já há bastante tempo falava que toda essa movimentação de corte nas taxas de juros deveriam ser apenas pequenos ajustes e com uma retomada da economia mostrada já pelo payroll, a gente pode ter finalmente o fim desses ajustes na próxima decisão. Vamos continuar também acompanhando esse mês a divulgação dos dados norte-americanos. E aqui no nosso mercado doméstico a gente tem notícia para a semana inteira, né? A gente amanhã vai começar a ver de novo notícias quanto à agenda reformista. O Guedes já prometeu novas pautas e as próximas medidas da agenda reformista. Amanhã deve sair o projeto da reforma administrativa, amanhã deve sair o pacote das PECs para desonerar e desindexar as obrigações do governo, e isso por si só já deve ajudar a gente a ter uma perspectiva um pouco melhor. A única que ficou faltando e que a gente ainda não tem, de fato, uma data certa, uma data agendada, é a reforma tributária, que pelo visto vai ficar para um pouco mais tarde, um pouco depois. Na quarta-feira a gente vai ter o leilão da sessão onerosa, a gente já está avisando há bastante tempo, e deve ter um pouco mais de volatilidade. A perspectiva ainda é de uma entrada de capital estrangeiro mais interessante, o que tem ajudado a gente até equilibrar a pressão negativa que a gente tinha no dólar, agora já se torna uma pressão ali um pouco mais favorável para o real. A gente viu justamente na semana passada continuar essa estabilização na queda aí do dólar frente ao real e continua ali trabalhando próximo do nível dos R$4 o dólar. Enfim, a gente vai dar uma passada pelo gráfico para ver um pouquinho das movimentações que a gente acompanhou na sessão de hoje. Eu diria que hoje, grande parte da sessão a gente teve tanto o índice quanto o dólar um pouco mais técnicos. No início da sessão o índice trabalhou um pouquinho negativamente, depois acelerou um pouco depois, né? Assim que abriu o mercado não fez nada, mas logo em seguida já acelerou para as altas ali, marcou as máximas e tal, e depois cedeu de novo, passou o dia um pouco mais estável. A gente tem um gap bem razoável frente à sexta-feira, se a gente considerar o fechamento de sexta-feira e a abertura dessa segunda, a gente tem um gap bem razoável que já foi testado e fechado na sessão de hoje. Eu diria que o índice tem uma movimentação aí um pouco mais estável na sessão de hoje, sem muita direção, mas se a gente for falar dos gráficos mais longos, se a gente pegar, por exemplo, o gráfico de 60 minutos, a direção ainda é bem mais para cima. E no dólar, que já tem uma perspectiva ao contrário, a leitura é para baixo nos gráficos intradiários um pouquinho mais longos, por exemplo, o gráfico de 60 minutos, a sessão não foi tão lateral assim, né? No início da sessão subiu, estabilizou, voltou, ficou ali entre o ajuste e a linha d'água, e agora, na parte da tarde, subiu um pouquinho mais forte e começa a bater aí próximo da região do 40,20, nas máximas da sessão agora no 40,19. Enfim, o dólar um pouquinho mais direcional para cima no gráfico mais curto de 5 minutos, mas se a gente for olhar pelos gráficos mais longos, por exemplo, o de 60 minutos, que ainda é um gráfico intradiário, a gente ainda vê um pouco mais de um aspecto de uma tendência de queda. Deu uma estabilizada nas últimas sessões, mas por enquanto a leitura para mim ainda é de queda. Beleza? E a gente teve mais uma nova recomendação na nossa carteira de swing trade e também nós seguimos acompanhando aí a temporada de balanços. Hoje, após o fechamento, tem Itaú, antes da abertura teve BB Seguridades, teve Porto Seguro, e essa semana a gente ainda vai contar com o Banco do Brasil. Então, semana bem agitada,
e vamos acompanhando os balanços. Eu recomendo a todos que passem lá na carteira do investidor para ver as recomendações de Swing Trade Position. Muito cuidado com a temporada de balanços, beleza? Então é isso. Vejo vocês na próxima atualização. Um grande abraço